Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 11.1. Peço a todos vocês aí, ó, vamos ficar bem atentos na aula. Hoje, nós vamos enfatizar duas características de combinações de SAFs. Muitas vezes a gente pode até se confundir um pouco sobre períodos. Então vamos ficar atentos na nossa aula de hoje, a aula 11.1. Na aula 11.1 nós vamos falar sobre combinações de SAFs. E também, galera, anotem aí tudinho, tá bom? Que no finalzinho da aula a gente vai fazer aquele bate-bola para poder fazer as atividades, tá bom? Muito obrigado também, vou aproveitar o espaço aqui e agradecer a todos os professores presenciais pela contribuição de vocês, tá bom, galera? Meu diretor querido, aumenta a tela aí para mim, por favor. Aê! Combinações dos SAFs. Como eu falei no início, são dois tipos de distribuições que fazemos essas combinações dos SAFs. Nas distribuições, nós temos aí, ó, uma distribuição temporal e uma distribuição espacial. Back! Para mim, meu diretor. Galera, essas duas distribuições são essenciais para que possamos compreender e entender a dinâmica quando nós estamos realizando essa inserção de uma cultivar dentro de uma área florestal. Na aula 10, na aula 9, estamos enfatizando bem essa inserção de cultivares na floresta. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos enfatizar a inserção da pecuária, que são criações na floresta. Voltando à inserção da atividade agrícola na floresta, temos que deixar claro aqui, sempre, né, a importância das necessidades da cultura e a dinâmica da floresta, onde a cultura inserida na floresta precisa ter condições de todo aquele trabalho de melhoramento realizado anteriormente em atividades agrícolas convencionais, continue nessa nova atividade, nesse novo espaço. E que ela contribua com as atividades da floresta, nas interações fauna e flora, e ainda possa contribuir com a interação dos fatores bióticos e abióticos que nós falamos lá no início das aulas. Então, como é que é feita essa distribuição que a gente essa distribuição que são caracterizadas como temporal e espacial? Aumenta aí, meu diretor. Para isso, nós temos aí a habilidade de entender as diversas formas de combinações dos SAFs. São diversas formas, professor? São. Mas hoje nós vamos... Hoje nós vamos enfatizar duas, tá bom? São diversas formas. Por quê? Lembra? Obrigado, Senhor. Lembra? São modelos. Esses modelos sofrem ajustes de acordo com o local que é inserido a atividade pecuária, que é inserido a atividade agrícola. Aí que tem que tomar muito cuidado, porque cada localidade tem uma característica daquela região, da região, desculpa, é óbvio, que é da... Eu detesto quando eu falo óbvio. Dentro do bioma aqui, onde Rondônia se encontra, são áreas, né, no interior do estado, tem uma característica distinta uma da outra em relação ao potencial da atividade pecuária e agrícola. Então, quando a gente propõe um modelo, esse modelo tem que
tem que ser levado em consideração ajustes para cada região de acordo com as características do solo, as características do clima, as características dos vegetais nativos e endêmicos em algumas áreas que só ocorrem ali, bem como essa atividade dos animais, a fauna que constitui aquele local dentro da sua propriedade. Então tem que ter ajustes. Por isso que a gente coloca combinações de diversas formas. Porque uma hora, o que é o primordial? É o estudante chegar dentro de uma propriedade de um amigo e falar assim, conheço essa forma, conheço esse tipo de combinação. Essa estrutura de SAFs que foi implantada aqui. Ela está modificada, mas a base é a mesma. Então, as modificações podem servir para aquele local, para aquela área daquela propriedade e pode não servir para a sua, porque as condições são diferentes. Então, tem que sofrer adaptações. Então, quando a gente faz... Como é que chama, meu diretor? Quando nós estamos estudando, visita técnica. Quando nós fazemos visita técnica, nós vamos a um lugar para ampliar o conhecimento sobre uma determinada área, modelo, estratégia que está sendo utilizada. E aí, você tem que pegar a essência, as combinações, o modelo. E esse modelo tem que ser adaptado, sofrer adaptações. Professor, me explique por modo de que temos que fazer essas adaptações. Aí a gente volta lá para nossas aulas. Galera, sempre tem que retornar, recordar, relembrar. Vocês, filhos de agricultores, filhos de pecuaristas, nunca esqueçam. A matéria-prima com a qual vocês trabalham, a matéria-prima é viva. Ela não é inerte, ela é dinâmica e sofre uma pressão do meio. O solo é dinâmico e sofre a pressão do meio, do ambiente. O animal não é estático, ele é dinâmico. O vegetal não é estático, parado, ele é dinâmico. E ainda tem suas características regionais. Então, por isso que é necessário fazer essas adaptações. Então, quando a gente estiver falando aqui sobre as distribuições temporais e distribuições espaciais, tem que lembrar assim, calma aí, mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer modificações. Então, hoje nós vamos falar do modelo. E depois, nas outras aulas, nós vamos dar exemplos de determinadas adaptações a serem realizadas para o sucesso da implantação dessas combinações de SAFs. Vamos lá? Aumenta, meu diretor! Então, aqui, ó, primeiro, conceituação. Vamos conceituar para que possamos entender, para que possamos deixar entrar nessa... How do you say? Hand. No, in English. How do you say? Como você fala this is in English? É hand. This, how do you say this? Yes. Quando eu estudava no colégio agrícola, chamava de gabina. Deixa eu tocar cabina. É coisa de... Vamos voltar à aula, Jefferson? Vamos. Combinações dos SAFs. A formação de combinações. O que é a formação de combinações? Nós temos duas. Nós temos as combinações temporais e combinações espaciais. Quando eu estava na quinta série, sexta série, que a professora pedia para a gente fazer, ter destreza na mão, cobrir coisas, se eu tivesse, eu não arriscava tão ruim assim. Então, nós temos essas duas.
As combinações temporais referem-se à distribuição a partir do temporais, quer dizer, a partir das condições que retratam, né, o planejamento das temporais. Né? O que significa combinações temporais? É de uma forma de ordenar os componentes em relação à árvore, cultivo, de acordo com a disposição do ciclo de produção. Então, nós vamos distribuir de acordo com o ciclo de distribuição. E a combinação espacial são os estratos de forma horizontal ou vertical. Professor, um extrato. Então, vamos lá. Pay attention. Vamos lá. Distribuições temporais. O que retrata a distribuição temporal? É de acordo com o ciclo de produção. Eu vou distribuir de acordo com o ciclo de produção. E, quando eu falo sobre espaciais, é de acordo com o extrato horizontal ou vertical. Então, isso aqui, ó, galerinha, vamos lá. Horizontal e vertical. Eu tenho distribuições, 3 estratos aqui. Vou pegar de azulzinho. Aqui, ó. Se eu dar uma olhada aqui, vamos lá? Olha esse extrato. Esse extrato. Esse extrato. Poxa, já essa cor que tu tá pegando não tá legal. E esse extrato. A gente vê, ó, tá bem aqui, ó. Isso aqui é um extrato. Aqui é outro extrato. E aqui é outro extrato. Tudo bem, meu diretor? Observou os 3 extratos? Calma aí que eu acho que eu fiz uma lambança. Pagar tudo. Ó, isso é um extrato. Aqui para cá é um extrato. Aqui tem outro extrato. Daqui para cá é outro extrato. E o último extrato, ele pode ser vertical ou horizontal. Então, nós falamos a combinação espacial, uma distribuição de estratos. E a temporal aí dentro? Qual é a temporal? Dentro de cada extrato desse, o ciclo de produção. O que é o ciclo de produção? O ciclo de produção do temporal, aqui tem um período de produção nesse extrato. Período de produção. Aqui é outro período de produção. E extrato superior, outro período. Eu tenho que combinar. E nenhum pode competir com o outro. São extratos. You understand this? When you say yes. Yes or no? Yes? Para mim, meus queridos, estava aqui, pode voltar para mim, meu diretor. Isso. Estava aqui tomando meu café, conversando com meu amigo visível. The new friend? Yes. The little wolf. Little wolf is... Sometimes I think that little wolf. Às vezes eu penso no little wolf. Mas, não, agora eu estou... Novo... Friend. Estava explicando aqui para ele. Nós temos 3 extratos, que é a disposição, né? Aqui, ó, em cima, espacial. Ele pode ser horizontal ou vertical. E o que é o temporal? São os ciclos de produção. Eu tenho um ciclo de produção no primeiro extrato, um ciclo de produção no segundo extrato e no terceiro, um ciclo de produção. Lembra? Às vezes, a gente fica pensando assim, produção tem que dar um fruto.
algo? Nem sempre. Pode ser uma parte do vegetal. A folha que é utilizada para fazer chamate, a folha que é utilizada para fazer tirar um princípio ativo para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosmético, né? É uma folha para fazer aquelas plantas que são agrupadas como medicinais, ou também contribuir, se não for fruto, muitas vezes a gente pensa que é fruto, né? Como cacau, mas também tem outras áreas de aplicação. Então isso é um produto, um ciclo de produção. Mas tem um que a gente não pode esquecer, é a manutenção da biodiversidade do local que está sendo implantado. Esse SAF, essas combinações, auxilia no resgate, manutenção da atividade da fauna, dos animais silvestres que estão ali. Tem que lembrar disso. Lembra? Nós estamos inserindo cultivares dentro de uma área florestal. E ela vai, ou ela vai produzir algo para consumo interno da agricultura familiar, da família, ou ela pode ser também utilizada para a venda, ao mercado. E ela vai contribuir com a restauração do solo, atrair agentes polinizadores para aquela área, reconstituir algo que foi devastado na área florestal. Eu estou querendo esclarecer que nem sempre, né, é um produto, mas uma manutenção da viabilidade da inserção de uma determinada cultivar dentro de uma área florestal. Meu Deus! Ok? Aumenta para mim, meu diretor. Então, vamos ler juntos aí esses conceitos? Combinações temporais. No planejamento de combinação temporais, é preciso agrupar, unir, agregar de forma ordenada os componentes. Árvore e cultivos agrícolas. O que eu tenho que pensar em árvore? A árvore são aqueles vegetais nativos que estão aí na sua propriedade. Que lá na primeira aula, na segunda, nós falamos, você tem que fazer uma visita na sua propriedade, andar na sua propriedade e ver o potencial dos vegetais nativos que estão ali. Lembra que nós falamos numa aula sobre um vegetal que ele serve para afugentar moscas? Ou eles estão ali para fazer sombra, ou você pode utilizar ele para realizar a adaptação do processo de incidência solar. Então, árvores, ou mesmo para esses vegetais têm uma relação com alguns animais, alguns pássaros na sua propriedade, que os pássaros se alimentam de um determinado fruto que não tem potencial econômico, mas então você pode utilizar ele de forma que ele... Por exemplo, você quer colocar cacau ali na área florestal. E a árvore está ali para quê? Para melhorar a qualidade do solo, a melhorar... Quando o solo no interior, é muito acidentado o solo. E a árvore pode auxiliar. Por exemplo, cara, na beira do rio, eu tenho a fundiária, aí lá tem um rio que passa. E as margens são muito argilosas. E quando eu falo acidentado, ele tem um declive. Isso pode causar erosão. E aí você pode plantar frutas, árvores frutíferas. Uma você vai utilizar fruta, outra uma árvore nativa, agora vou ter que lembrar o nome, que ela suga muito locais alagados, molhados, e aí melhora o potencial da margem do rio, como você está utilizando para fazer uma lagoa, para pegar um braço, para fazer um açude, uma piscicultura. Então ela pode não ter um potencial comercial, mas ela tem um potencial ecológico. Goiaba, você mata
numa só. Num problema, você soluciona duas. O local que é alagado não, como é que é? Arenoso não, argiloso, macho. É barro, assim, é argiloso. Que tu pisa, é tudo barro, fica... Quando você tem uma área que é... Vem cá, eu tô... Pode mandar para mim. Quando você tem uma área, e essa área é muito... Nossa, a palavra, a imagem está aqui, mas não sabe a palavra. Você está andando na margem e é muito alagadiça, né? Você vai andando e vai minando água da terra. Aí você planta goiaba, pé de goiabeira ao redor, porque a goiaba se adapta não. A goiabeira é adaptada a regiões que são assim e auxilia no processo de sistema de irrigação. Então ela melhora a qualidade, ela auxilia no processo de agregar. E aí você também tem a produção frutífera. Então, utilizar esses vegetais, que são, na grande maioria, né, são fáceis de encontrar na nossa região. Não é difícil fazer as mudas. E você produzir as mudas, lembra das aulas que nós realizamos de produção de mudas, por estarquia, alporquia, enxertia. Então você consegue agregar. E também, né, tem goiabeiras silvestres que auxiliam na atração de pássaros. Goiabeira também silvestre que auxiliam em manutenção de agentes polinizadores. Eu tenho assistido vários documentários que tem uma sinalização muito... uma sinalização... Como é que eu posso dizer? Bem interessante no que diz respeito assim, à diminuição das populações de abelhas. Porque entre todos os agentes polinizadores, as abelhas são os que estão ali no topo de importância, mas também estão no topo de estarem diminuindo a sua população de abelhas em relação às alterações que nós temos observado nos últimos tempos. Pois elas não só polinizam, mas elas agregam muito no produto e auxiliam na variabilidade genética desses vegetais como é que fala? Endêmicos. Quando eu falo endêmicos, vamos colocar lá o conceito de endêmico, né? Quando ocorre em uma determinada região, difícil de encontrar em outras, ela ocorre só naquela região, porque tem aquela relação evolutiva com animais que estão ali próximos, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor, senão eu vou dar aula aqui de ecologia, isso não é o propósito. Os diferentes ciclos. Então, calma aí, Jefferson, tu tá falando de árvores. Então, quando eu falo de árvores, eu estou falando das espécies nativas. Era essa a palavra que eu queria, endêmicas. Tá certo, é porque endêmico é um vegetal ou animal que você encontra só em uma determinada área. Mas nativo. Por que é bom o termo nativo e não endêmico? Porque nativo, ele é nativo aqui da nossa região Amazônia Ocidental. A endêmico são as peculiaridades de cada região. Ele me ignora. Isso são árvores. Quando eu falo árvores, é árvores nativas da sua região. E cultivo agrícola? Aí que tá, galerinha. Cultivo agrícola, né? Os componentes de árvores e cultivo agrícola são todas aquelas cultivares que sofreram modificações por experimentação e elas precisam de uma determinada condição agrícola. Exemplo, o cacau, o café, tem clones. Esses clones têm uma determinada característica que aí você insere aonde? Na área de árvores nativas, de acordo com a disposição do ciclo de produção. Olha aí, ó. Então eu tenho árvores nativas, quais tem? Olha uma coisa didática, quem é pedagogo adora.
Se a Solene tivesse aqui, olha aqui, ó. Árvores, what is this? Nativo, vegetal nativo de uma região. Aí nós temos cultivares agrícolas. O que são esses cultivares, professor? São vegetais que tiveram modificações. Por exemplo, tem soja, tem variedades de soja. Tem abacaxi. Tá aqui, ó, nativo. Sabe por quê? Cultivar agrícola, algodão. Algodão não existia aqui no estado de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Algodão não existia. Cultivo de algodão aqui no estado de Rondônia. Não existia. Começou quando o primeiro experimento? Em 2016 para 2017 chegaram as primeiras sementes aqui. Mas só que aonde se encontrava o cultivo que tem tratos culturais, técnicas para implantar. Então existiam no sul para lá. Aí produziram, melhoraram geneticamente o algodão para que ele suportasse o quê? Suportasse uma estiagem de água, quer dizer, porque lá chove mais do que aqui, né? Uma maior incidência solar, não é isso? Então ele tem características. Então isso é cultivar agrícola. Abacaxi é uma cultivar agrícola, porque tem melhoramentos. Uma característica do abacaxi que não muda, que não muda. Ele é adaptado a solo ácido. Não adianta. Agora, quando você fala de goiaba, ela não é que ela não é uma cultivar. Ela tem características de atividade agrícola familiar. Atividade agrícola familiar. Soja, feijão, cacau, eles têm uma modificação, um melhoramento que faz com que, por exemplo, limão. Existe o limão silvestre e o limão que eu considero um cultivar agrícola. É quando você pega esse limão silvestre, tem semente. Banana! Quando tu pega um limão que tu corta que não tem semente, aí é uma cultivar agrícola, sofreu um melhoramento, uma adaptação. É bom isso? É, porque lá dentro desse limão, ou ele é tolerante, resistente a alguma doença, e a semente do limão amarga se você amassar. Então é uma coisa que você tirou. Tudo bem? Cultivar agrícola sofreu um melhoramento, uma técnica. Isso tem que ser mantida quando tu insere na floresta. E árvores não podem sofrer alterações deles. Primordial. Diferentes ciclos. O que significa esses diferentes ciclos? Tem que evitar que ocorra também um cruzamento de informações entre cultivares e espécies nativas. Quer ver uma coisa? Não, manga, não tem manga? Manga. Já estamos começando, vai iniciar agora o período de manga. Agora, não vou falar mês, agora, esse mês, algumas árvores vão começar a florir e param. E depois vem a época. Encontro bem na época chuvosa, do início intermitente de outubro, novembro. A manga não sofreu alteração. Mas tem plantação de manga? Tem pomares de manga? Mas não é. Por quê? Porque a alteração feita nela é poda. É poda. Volta pra mim! Poda. A manga... Vocês estão ouvindo o áudio aqui que eu estou conversando com meu amigo invisível. A manga... Né, nós temos pomares de manga. E eu posso inserir ela na floresta? É mais fácil. Porque
Manga, primeira coisa, meu querido, você pensa em manga, você pensa em quê, meu colega invisível? Pensa manga, pensa em quê? Uma árvore enorme. Ah, eu apertei aqui. Uma árvore enorme, não é isso? Não existem essas mangas nanicas assim, árvore pequena, é por poda. Você poda ela, aí a poda de formação, poda de flora, não, a poda da formação da copa, então é poda de formação, condução, formação, aí tem a poda frutificação dela, e a poda fitossanitária, porque você tem que abrir a copa, não pode deixar a copa muito fechada, porque dá doenças fúngicas que atacam o fruto. Então, através da poda, você consegue um desempenho. Essas cultivares agrícolas já têm no gene dela essa capacidade de ser tolerante, de ser produtiva. É diferente. Entendeu, amiguinho? Sim. Obrigado. Aumenta aí, meu querido diretor. Uma coisa é quando a gente coloca no gene daquele vegetal. Outra coisa é quando você só manipula. Aí conduz ela ao que tu quer. Ok, meu Deus, combinações temporais. Então nós temos, vamos lá de novo, Jefferson. Back. São como veias serpentes dos rios. Brota essas coisas na cabeça. Nada a ver, né? Ó, então, combinações temporais. As combinações temporais. As combinações temporais é um planejamento. É um planejamento de combinações que compõem. Combinações temporais é um planejamento que compõe árvores nativas e árvores... Mentira, árvores nativas é um. Cultivares, outro. Que apresentam disposição na linha do tempo, ciclo de produção. E esse ciclo de produção são diferentes. De crescimento também diferente. E práticas de trato cultural diferente. O que é um trato cultural? Quando se mexe com vegetal, você fala trato cultural. Quando se mexe com animal, você fala manejo. Um trato cultural de planta, de uma cultivar. Simples, vai em casa, você tem que fazer o quê? Trocar. Tá muita raiz no vaso, tu tira, aí coloca novo adubo, aí você poda, você rega, isso é um trato cultural. Tem uma hortinha em casa, vai lá, tira a erva daninha, é um trato cultural. Agoa, é um trato cultural. Tudo bem? Tudo que tu faz com vegetal é um trato cultural. E manejo? Manejo, deu ração pro cachorro? É um trato cultural. Manejo alimentar. Deu banho no cachorro? Manejo higiênico. Vacina é período vacinais. Manejo, tem um nome. Esqueci agora, porque eu vi um padronizado, sabe, Paula? É manejo fitossanitário. Limpar a casinha do cachorro, limpar a baia do porco, limpar a baia da vaca. Isso é um manejo também, higiene. Clima tem que ter um clima silencioso, é um manejo. Mexeu com o animal, fala manejo. Mexeu com o vegetal, trato cultural. Então, com crescimento. Quando você faz poda, você está auxiliando no crescimento, é um trato cultural. Então, esses componentes de árvores nativas e cultivares, quando você vai inserir, tu tem que saber qual é o ciclo da árvore nativa, qual é o ciclo da cultivar. E isso está relacionado ao quê? Olha aí, ó, a distância. Tem que lembrar que essa figura... Nós vamos falar dela novamente quando eu pego e estou falando sobre isso aqui, ó, combinações dos SAFs, o distanciamento da copa. Tem que lembrar, meus queridos, ó, eu coloquei essa imagem novamente.
que, professor, você colocou a imagem novamente? Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Coroamento. Olha aqui, ó. Coroamento. Ó, na área, ao redor da planta, você tem que deixar um espaço de 50 a 60 centímetros. Tem o caule para cá, 50 centímetros. Você limpa. Área onde a copa e o sistema radicular estão ali. Então não pode ter conflito. Então tem a distância entre cultivares e distância entre árvores nativas. Isso favorece com que não ocorra... Cara, é demais! Pra mim, menino! Competição nutricional, competição de incidência solar. Gente, é igual piscicultura, meu colega invisível. Quando tu cria peixe, o tanque do peixe tem que ter uma área para desenvolvimento do peixe. O desenvolvimento do vegetal ele tem que ter um espaço para evitar competição de nutrientes, competição de incidência solar, porque isso tudo influi aonde? No desenvolvimento, floração e frutificação. Potencial de produção. Aumenta a tela, meu diretor! Aumenta aqui, o tempo está passando. Tempo de duração dessas combinações, e aí pode levar meses ou ano. O que é meses ou ano? Período. Nós temos período. Hoje, tu anda pela cidade. É o período de floração de quem? Não, a manga vai iniciar ainda, ela tá assim, às vezes, a manga vai iniciar mês que vem mesmo, mas ela tem um platô, folhas novas. É o que? Ai, meu Deus, é o que? É o que o período de... Quando tu anda pela cidade, chefe, tu anda pela cidade, chefe, e tu vê o quê? É período de floração. Período de floração do quê? Meu Deus, ó, período de floração, ó, componente, meses ou anos tem uma duração de combinação. Esse mês é floração do quê? IP, meu querido. Para mim. Oi? Que diretor. Então, pessoal, eu estava conversando com meu amiguinho invisível. Período de floração. Esse? É verdade. Não vai pôr ainda. Mas, nos períodos de agosto, entre o mês 7 e o mês 8, tem um platô. Algumas entram e outras não. Por quê? Porque é um organismo vivo. Então, no período do mês 7 ao mês 8, tem uma oscilação. No final do mês 8 e para o mês 9, tem o pico de produção. De quem? Do IP. Floração dos IPs aqui no estado, nas nossas regiões, o platô é agora. Platô no mês 9, estamos todos floridos. Mas antes, ele tem uma ondulação. Vai acontecer com a manga daqui a pouco. O período. Então, nós temos que ter noção desses... Volta lá, Jefferson. Aí, ó. Aê! Combinações temporais e combinações espaciais. Beck, meu diretor. Esses períodos que oscilam. Quando você é proprietário, você anda na sua área, lá no seu sítio, quando você anda no seu sítio, você tem que ter noção dos períodos do potencial de produção das árvores nativas e combinar isso com espécies, com cultivares que favoreçam e não entrem em competitividade nutricional, incidência solar. Não pode que as duas ocorram produção ao mesmo tempo, porque tem que ter o período de descanso por causa das interferências de animais silvestres. Quer dizer, não pode ocorrer interferência no ciclo de vida dos animais silvestres. Quando você tem a produção, você atrai o quê? Mamíferos na sua propriedade. Você atrai roedores que eu falo, sabe? A cutia, né? E aí você mantém essa biodiversidade. Aumenta a tela, meu diretor. Isso. Misericórdia! Aqui, ó, manejo. Professor, o senhor não falou que manejo era de animais?
É porque poda, controle do mato, adubação, para quê, meu diretor? Rapidinho! Sempre lembrar, galerinha, aqui eu coloquei a palavra manejo, porque a poda que você vai fazer na árvore nativa não pode interferir. Não pode interferir, estou terminando. Não pode interferir no macaquinho. Não pode interferir nos pássaros. Por quê? Você pode fazer uma poda na árvore nativa em épocas que elas deveriam estar florando. Então você tem que conhecer, porque esse manejo é manejo nutricional dos animais silvestres. Tem que tomar cuidado sempre com essa peculiaridade da dinâmica temporal das árvores nativas. Meus queridos, don't worry, não se preocupe, já estou voltando para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque os exercícios, eles estão chegando, aguardo vocês. Tchau.